Boa noite, dando início a mais uma entrevistas. E hoje é noite de cinema, né? De série, de filme. E vamos estar recebendo aqui o Thiago Carvalho, ele que é ator, diretor, empreendedor e direto de Los Angeles, ele vai estar falando com a gente aqui. E agora, tá tudo bem? Tá tudo bem com o áudio? Aguardando aqui a entrada do meu convidado, Thiago Carvalho, ator, diretor. E vamos falar um pouquinho da carreira dele, da trajetória, como é que ele foi parar lá em Los Angeles, né? Como é essa carreira lá em Los Angeles? Obrigada, Sam. Sans. Tá aqui o Sans, ele que é cantor, compositor, tá aqui conosco, né? O ano passado recebeu o troféu aí de Busca ou Revelação lá no Fena Music, que acontece agora em novembro, lá em Caxias. Esse ano vai ser em Bento Gonçalves, né? O ano passado foi em Caxias do Sul. E tá entrando as pessoas, vamos mandar aviãozinho, né? Convidar todo mundo para estar aqui conosco, conhecer um pouco mais, né, da vida do Thiago. E o meu produtor já está conosco aqui, pode falar. Já está aqui conosco. Diga Kiko Nascimento. Esse é o meu produtor, viu? Esse tem fogo nos olhos. Aguardando aqui a entrada do Thiago, né? Tá tudo tranquilo. O Thiago, ele tem uma vasta experiência aí, né, na área de cinema, já passou pelas grandes emissoras, né? Já esteve na Globo, já esteve na Record, já esteve na HBO. Tem 2 longas-metragens, um curta, uma série, e tem coisa vindo por aí, muita novidade vindo por aí, né? Guardando aqui a entrada dele para que ele possa falar. Eu não quero falar muita coisa, eu quero deixar o Thiago falar e vamos aguardar a entrada dele. Diga, Kiko, e aí? Vamos aqui nessa entrevista dessa noite maravilhosa. Muita coisa aqui que o Thiago vai trazer para nós. Gente, vamos mandar aviãozinho aí para o pessoal, né? Vamos convidar todo mundo, para que todo mundo esteja aqui conosco. Veja se está tudo, se eu estou aparecendo lá em cima, na bolinha. Lembrando a todos que essa entrevista, ela vai estar sábado no Doinha Prata FM, né? Brasil, Portugal, e vai estar sendo passada lá também na Rádio Doinha Prata FM. O Thiago, meu convidado, chegou. Já vou chamar. Daqui a pouquinho ele está aqui comigo, dividindo telinha. Chegou. Oi, Oi, Thiago. Tudo tudo bem? bom? Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem também? Perfeito. Áudio e imagem perfeito. Ótimo, ótimo. Então, vamos tocar para frente. Está aqui o nosso convidado da noite, Thiago Carvalho, ele que é ator, diretor, empreendedor brasileiro, né? Que vem construindo sua carreira no Brasil, que construiu sua carreira no Brasil, está construindo agora mundo afora, né? Com passagens por grandes emissoras, Globo, Record, pela HBO, ele encontrou no circuito independente o espaço ideal para afirmar sua identidade artística, assinando as produções de 2 longas-metragens, uma série e um curta. Além de sua atuação como cineasta e ator, Thiago é diretor do Conservatório de Los Angeles, onde lidera o maior projeto de ensino à distância para atores, para a formação de atores e atrizes. Errei alguma coisa não, né, Tiago? Não, não, tudo Fiz a minha certo. pesquisa direitinho. Fez sim. Seja, Brigadão, viu, pelo convite. Brigadão ao Kiko também, que, né, correu atrás aí de fazer isso acontecer. Isso, tô aqui em Los Angeles, vocês estão vendo aqui, tá de tarde ainda, são 4 horas da tarde, e é um sim, prazer sim. estar aí falando com vocês. Ó, direto de Los Angeles aqui, o Tiago vai falar um pouquinho sobre essa trajetória linda que ele tem e saber, né, das novidades que estão vindo por aí, que eu sei que tem muita coisa vindo por aí. Tiago,
Me conta um pouquinho, quando é que começa essa trajetória sua no meio artístico e como e onde começou tudo isso? Olha, isso começou quando eu era bem mais novo, eu tinha 16 anos, aí em Recife, inclusive. Eu estava fazendo aula na cultura inglesa, que ficava ali perto da Benfica. E lá um dia, assim, eu tinha 15 anos, eu tinha um cabelão enorme, uma professora virou para mim e fez: Eu quero que você venha fazer parte do meu grupo de teatro, você tem cara de artista. Eu fiz: Eita Olha, porra, eu tenho mesmo cara de artista, vamos lá então. Aí fui lá e a gente fez uma peça que era o Príncipe do Egito, em inglês, né, na cultura inglesa. E, pô, foi minha primeira experiência grande, assim, com teatro, porque era uma coisa de estudante, de aluno, mas a primeira apresentação que a gente fez foi para 600 pessoas. Um negócio, né, fora da normalidade. E aí, desde então, eu falei, pô, acho que é isso que eu quero fazer da vida. Então, voltei para São Paulo, né, que eu sou paulista de nascimento, para ter sido criado aí em Recife. E comecei a carreira em São Paulo, né, estudando no INDAC, que é uma das escolas mais tradicionais, que hoje em dia deve ter quase 40 anos de escola. Depois fui para o Instituto Stanislavski, depois virei sócio do Instituto Stanislavski, que hoje em dia a gente mudou de nome para o Conservatório Internacional das Artes, porque essa é a realidade da gente hoje. Né? Eu já trouxe mais de 10 pessoas aqui para os Estados Unidos e ano que vem estou trazendo mais 3 ou 4. Então a gente criou uma ponte muito forte, então viramos um conservatório internacional, não apenas uma escola, né, um instituto brasileiro. então seu método é Stanislavski. Eu sou formado em Stanislavski, Meisner, Adler, Tchekhov, Tango, Demidov e Clowning, né, que seria o palhaço. Então a gente ensina no Sim, conservatório e eu ensino aqui em Los Angeles. Estava inclusive agora, a gente está aqui, vou até mostrar aqui, ó, aquela portinha ali, ó, aquela sim. portinha preta ali, é Ah, o Stella Adler Art of Acting, né, a escola da Stella Adler aqui. Estava fazendo uma reunião com eles, que eu vou começar a dar aula para eles aqui. Vou dar uma aula para eles mês que vem. E estou abrindo um curso com eles aqui também. Então é mais uma parceria que a gente está fazendo internacionalmente. a coisa está ficando boa, né? Me diga, Tiago, quando é que você resolve sair daqui e ir embora para Los Angeles? O que é Há que te muitos anos. levou a ir embora daqui do Brasil? A primeira vez que eu fui embora do Brasil foi em 2015, que eu vim para os Estados Unidos. E aí foi bem na época do golpe da Dilma. Né? Então o dólar, que era 2,50, foi para mais de 5, 6 reais e ficou Nossa. inviável continuar aqui. Né? Depois daquela confusão toda. E eu demorei 10 anos para reconstruir o caminho para voltar para cá. Né? Voltei para cá ano passado. Então foi quase 10 anos para Hum. construir esse caminho de novo. E o que me trouxe para cá é a insatisfação com o mercado daí. Né? A gente hoje vive um momento diferente no mercado brasileiro, mas continua sendo um mercado muito cruel, né? Um mercado muito injusto. Por mais que a gente teve o Oscar esse ano, a gente está aí com filmes fortes para o Oscar do ano Sim. que vem, né? Kleber Mendonça está fazendo um nome legal com outros diretores e outras diretoras brasileiras também, né? Agora tem o Manas também, que está com o apoio do Champagne como produtor executivo. Então, assim, o cinema brasileiro está sendo, né, reconhecido internacionalmente. Mas é isso, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Então, assim, tá precisando o mercado internacional entender a gente como um polo produtor para talvez as coisas começarem a mudar aí. Mas mesmo assim, as coisas aí continuam muito aquém do que é uma realidade aqui de Hollywood, por exemplo, de produção e de entender que a arte é um meio de vida, é um produto, é uma economia. Na Califórnia é o estado que mais, né, contribui para a economia americana, é o estado mais rico americano por causa do cinema, por causa da produção, né, audiovisual, coisa que no Brasil o pessoal não entende, né? O pessoal tem a cabeça muito pequena e tem muita gente safada aí também, então fica muito difícil levar as coisas para frente. Me diga uma coisa, Tiago, como é que você vê a questão da cabeça aqui do pessoal, o empresário, né, que poderia estar investindo mais? Porque nós temos muitas empresas, mas a grande maioria das empresas, ou uma boa parcela da empresa, ela não tem essa visão voltada assim para a cultura, né? Ela poderia estar, através das suas deduções, estar investindo na cultura. E muitos não têm isso. Eu converso com algumas pessoas, alguns empresários, grandes empresários aqui de grandes empresas que poderiam estar fazendo isso e eles não destinam.
o dinheiro para a cultura. Como é que você vê essa questão, Thiago? Primeiro, assim, eu acho muito importante essas ações afirmativas, né, de ter dedução de imposto para a produção, né, artística. Ao mesmo tempo, eu acho que ela deixa o empresário mal acostumado e ele começa a entender essa verba de dedução de imposto como uma verba de marketing para promover a empresa dele, o que está Hum, completamente errado, né? Então a gente acaba não conseguindo captar em cima dessas leis, falando na realidade mais assim, mais sim, nacional, né, através de lei Rouanet, etc. isso. Porque aí o empresário prefere dar dinheiro para quem não precisa, sei lá, para a Anitta, para Maria Bethânia, do que dar para um produtor independente que está colocando sua arte pela primeira vez para fora. Porque ele entende esse dinheiro como um dinheiro de verba de marketing. Aqui não, aqui é um negócio. Então, quando você vai falar com um empresário, ele fala assim, beleza, eu vou colocar 500 mil no seu filme, e ele sabe que existe uma chance desse dinheiro ter ali né, criar-se um equity maior pela produção do filme. Sem contar que investir em cinema é o marketing mais barato que tem. Porque se você pegar, por exemplo, Clube da Luta, que é um filme que já tem aí seus quase 30 anos, Sim. talvez mais, né? Tem ali uma propaganda do Starbucks. Aquela propaganda na época custou 5 milhões de dólares. Se fosse atualizar para hoje, deve custar, sei lá, uns 12, 15 milhões de dólares. Mesmo assim, é uma propaganda eterna. Foram 12 milhões de dólares que até hoje o pessoal assiste o filme e vê o copo do Starbucks lá no filme. Então, é uma propaganda eterna e muito É, barata. Né? Você gasta às vezes milhões para passar 30 segundos no comercial do Big Brother, que ninguém está prestando atenção, todo mundo já esqueceu. Se você pedir para a pessoa, pois lista é. para mim 5 empresas que investiram no Big Brother ano passado, ninguém vai saber. Né? Só o iFood. iFood, né? O pessoal vai lembrar do É, iFood, é. mas de resto não vai lembrar nada. E podendo estar investindo, associando a sua marca com um produto que é eterno e que é muito mais barato. É isso que a gente conversa muito aqui, debate muito essa questão dessa discussão, né? A sua marca vai estar dentro de um filme que vai ser eternizado, né? Vai ser Uhum, eternizado. Nós temos aqui pessoas também, amigo meu, Giovanni Pires, que também tem um grande projeto de cinema também lá em Minas. Meu amigo, meu sócio está aqui também. Estamos nessa luta, Tiago, também com relação a correr atrás, né, dos uhum. patrocínios, que não é nada fácil, né? Você já sabe disso. Eu nem acredito nesse negócio de patrocínio, porque assim, se você está começando e você não é, né, extremamente bem conectado, mesmo você sendo bem conectado, né, dificilmente quando vem a ser questões de dinheiro, dificilmente você vai conseguir captar ali para o seu projeto. Então, o produtor brasileiro, ou ele vira planilheiro e vai fazer edital, né, estadual, municipal e federal, o que também tem ali umas falhas gritantes, né, com esses Muito, cineastas muito. extremamente fabulosos que não sabem preencher uma planilha. E conheço muita gente incompetente que sabe fazer uma planilha e acaba ganhando 500 mil reais para fazer um filme que não tem a melhor capacidade para fazer, mas ele sabe preencher uma planilha. Então, É. assim, a gente tem boas ideias, mas execuções muito pobres e muito idiotas, entendeu? Então, é falta mesmo de conhecimento de estudar e sentar e fazer a questão da planilha. Realmente você tem razão. Ó, a Helena Marinho está aqui perguntando, Tiago, nessa situação de reconhecimento do cinema nacional, você acha que atores estão no melhor momento para se autoproduzir? A Helena é aluna nossa, né? Ah, Bem-vinda aí, Helena. Obrigado por estar participando. É, Autoproduzir é o mercado, né, não só brasileiro, como o mercado internacional. Né? A moeda do mercado, não só do mercado cinematográfico, mas de qualquer mercado, é a audiência. Né? Quem tem atenção, quem tem audiência, é o centro da atenção, é quem comanda a produção. Então você precisa criar a sua audiência, você precisa produzir. Né? A gente tem um lema que é produzir para ser visto, servir para ser lembrado. Né? Se você não leva isso como um lema para a sua vida, dificilmente você vai conseguir, né? Vai vir um cassino, né? Vou entrar numa novela, vou ser chamado num casting, nesses castings que nem aparecem. Mesmo aí em Recife, né? Esse filme que o Kleber Mendonça acabou de soltar, o Agente Secreto, eu sei da produção dele desde 2020. E eu sendo, né, me considero recifense, sabendo que esse filme está sendo produzido, não consegui entrar em contato com ninguém da produção para mandar material, para quem sabe fazer um teste, por mais sim. que eu tenha a carreira que eu tenho. Então, assim, mesmo o que acontece aí em grande escala não atinge, não chega para as pessoas nesse sentido. Por quê? Porque é isso. Se eu tivesse mais projeção, se eu tivesse, né, mais influência nesse sentido de ser o dono da minha audiência, talvez eu tivesse uma oportunidade melhor, teria sido visto e lembrado
nessa situação. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? O pessoal fala, você precisa estar ali, vai produzir a sua série vertical, mostra que você está fazendo, porque eventualmente quando chegar a sua hora, aqui o pessoal vai olhar, pô, não é um ator que está sentado esperando, ele está fazendo, ele tá em trabalho, ele está criando. O que é que o que mais te marcou, te marca, né, nesse processo assim de mudança, né? Transição entre o mercado brasileiro e o mercado estrangeiro. Eu acho que é entender que aqui o mercado realmente funciona, o mercado é aberto, as pessoas querem te ajudar, não existem, como eles chamam aqui, né, gatekeepers, né, que são os donos do portão, as pessoas que estão com as portas fechadas, com as chaves, né, do negócio. Não, aqui assim, pô, você tropeça, eu estava numa festa esses dias, conversando com a pessoa e de repente a pessoa é, né, roteirista do próximo filme do Dragon Ball, sabe? Da franquia. Né, eu estava conversando com outro cara, não, tô fazendo um filme aqui de 10 milhões de dólares, né, fui ali fazer um workshop, a diretora de elenco, ela produziu o primeiro X-Men, ela produziu o Pretty Little Liars, que é uma série que muita gente cresceu assistindo. Então, você vai lá e você conversa com essas pessoas, sabe? Diferente. Aí no Brasil você vai num festival, às vezes, se você não é alguém, né, É o pessoal verdade. nem fala com você, o pessoal não te troca uma ideia. Aqui não, todo mundo é da indústria, todo mundo entende que ou você está começando, ou você está criando o seu nome, ou você já se estabilizou, mas sabe que é um caminho que todo mundo se beneficia quando todo mundo se ajuda. Você já passou por grandes emissoras, né? Você já passou pela Globo, pela Record, você já passou pela HBO. Assim, o que te atrai? E agora você resolveu seguir sua carreira independente, certo? Circuito independente. O que te levou, o que te atraiu nesse espaço, né? Nessa carreira, nesse espaço de independência, circuito independente? Isso não é uma troca, né? Isso é uma necessidade. Assim, Hum, o grande mainstream ele não acontece com consistência, né? hum. Então é o mesmo conceito que a gente estava conversando agora há pouco. Eu faço o independente porque o mainstream ele não acontece com frequência, então eu não posso ficar parado, né? E eu tenho muito mais prazer em fazer o independente, porque, enfim, eu acredito nos artistas que estão começando, muitos deles são meus alunos, foram meus alunos, e a gente cria uma comunidade de pessoas que estão criando e colocando seus produtos, né, comercializando os seus produtos audiovisuais, mandando para festivais. Então, assim, não é uma escolha, assim, agora eu só faço independente, eu prefiro fazer, Ah. mas a gente também entende que o outro lado, ele é importante, ele só não é tão acessível. Né? Então, você tem que estar produzindo independente de qualquer coisa. Né? Então, mesmo você pega, né, atores como Rodrigo Santoro, ele às vezes passa um hiato muito grande. O que ele está fazendo nesse hiato? Ele está fazendo Sim. filme independente, ele está criando longas metragens, ele está, né, produzindo outras coisas, participando de peças de teatro. A gente tem que estar sempre produzindo. Então, assim, não é necessariamente uma escolha. Nossa, meu Deus, agora eu só faço, né, trabalhos independentes. É uma realidade que o mercado impõe. Você já fez dois longas-metragens, fez um e fez uma série, Talvez um certo? pouco mais do que isso, mas sim. Pronto, então. Mas você fez de forma independente? Ou você teve recursos ou leis? Não, eu nunca consegui. Eu já fui aprovado na Rouanet, mas nunca consegui captar pelos problemas que a gente falou no início. É, e todos os filmes que eu produzi ou atuei em são filmes independentes. Hum, Né? Então, assim, o longa-metragem que eu dirigi primeiro, eu investi de capital mesmo R$ 120 mil para fazer, né? Mais todo o capital social das pessoas que vieram e acreditaram. É um filme assim que se fosse pagar, é um filme de 2, 3 milhões de reais, mas que a gente fez ali com muitas parcerias e muitas mãos, com um investimento relativamente menor do que o filme precisaria. O segundo filme que eu produzi, né, o longa-metragem Horoscope, que é uma parceria com a Odyssey Group, né, também foi um filme que eu investi ali em torno de 50, 60 mil, mas também é um filme na casa dos 3 milhões do que a Odyssey colocou e das parcerias que eles trouxeram. Né? Da HBO, aí eu não sei como é que eles trabalham, mas aí são, né, produtos fechados, tanto HBO, Globo, etc., eles têm isenção, mas a gente não considera eles produções independentes. hum. Então, assim, tudo que eu faço, peça de teatro, filme, longa, série, né, a gente lançou uma série recentemente chamada Who Done It, tudo isso produção independente em cima
da força da nossa comunidade. Né? Já consegui parcerias assim com o Cinemark, com outras empresas, mas são todas parcerias de permuta, nunca parcerias de investimento. É bem Então eu tenho. desafiador, né? Exatamente. Aqui a gente vê muitas produções independentes. Eu mesmo participei de um também que era uma produção independente. Cada um colaborou com o que tinha, mas o filme saiu e ficou muito jóia. Olha, eu tenho uma pergunta de uma pessoa aqui, muito especial, que falou assim muito bem de você, assim, apaixonadíssimo pelo seu trabalho, e eu quero muito assim fazer uma surpresa aqui e com ele, é o Sans, ele é seu aluno, né? E ele disse: Cíntia, você precisa fazer uma entrevista com o meu diretor. E aí eu disse: não. Aí foi quando o Kiko chegou com você, eu disse: é esse aqui? Ele disse: é esse mesmo. E aí o querido Sans, tá aí ele para falar sobre o seu trabalho. Rapidinho aqui, eu trouxe como surpresa aqui, para Opa! brilhantar a noite aqui com você. Seja Boa bem-vindo, noite, Sans. pessoal. Boa Fale noite, para ele Cíntia. agora o que você falou para mim, Sans. Tá, boa noite, Thiago. Como é que vai, meu querido? É um grande prazer estar aqui com vocês. Conheci a Cíntia ano passado no Fena Music. Thiago, assim, o seu trabalho é excelente, cara. É um trabalho que inspira, é um trabalho que faz com que os artistas eles acreditem em si mesmos. Inclusive, é um trabalho que faz lembrar os artistas a seguinte frase de Sartre: você é inteiramente responsável por aquilo que tu és, por aquilo que você se torna e por aquilo que você deseja se tornar, sabe? E o Conservatório Internacional das Artes, ele não faz milagre. Você que entra, estuda, se desenvolve, mas você é inteiramente responsável pela produção que você corre atrás, por aquilo que você... Assim, você pode estudar Chekhov quanto tu quiser, mas não adianta tu não estudar todos os dias, Chico, que é a atuação inspirada, que é o estudo da vida. Então, eu agradeço muito por tudo que você fez pela arte, pelo nosso país e mesmo fora do país, por tudo pelo que você faz e inspira seus alunos. Inclusive, eu sou aluno do conservatório, né? É um grande prazer falar contigo mais uma vez. Então, enfim, desculpa se atrapalhei. Obrigado, Cintia, pela oportunidade Não, eu de que agradeço a disseminar você, a cada sua vez, participação. sim, de espalhar cada vez mais a perspectiva de que hoje no mercado é possível você chegar assim em algum lugar, desde que você esteja inteiramente interessado naquilo que você acredita em si mesmo, e naquilo que você acredita na sua arte, no que você quer espalhar enquanto artista, né? E é o que o Thiago faz, é o que ele ensina no conservatório, é o que ele sempre ensinou desde o início da sua carreira, porque ele é a prova viva disso. Ele é a prova viva de que é possível você se fazer e ser responsável por aquilo que é. Assim como o Sartre no existencialismo diz. Obrigada, Sans. O seu aluno tinha que trazer aí, ó, gente, prova viva aí, né, da obra do Tiago. Obrigada, Sans. Viu? Nada. A gente se E, vê. Você e sai aí, né? Sans, pô, Ah, eu fico muito deixa ele contente falar. com a sua participação aí. Né? O Sans é um dessas joias, né, que acabam sendo atraídas ali na mesma vibração que a gente está e que entende o que a gente está falando, né, absorve não só as técnicas, mas como a filosofia também, e coloca isso no trabalho dele. Então, ele está ali sempre presente, né, ele entende essa questão da audiência, de estar comprometido com a comunidade, né? Tá sempre comentando, sempre interagindo, sempre engajando, fazendo as coisas dele, mandando, né? Mostrando para mim e para a galera da comunidade. São dessas pessoas que a nossa comunidade é feita, né? Tipo, a gente tem a maior comunidade de atores do mundo hoje, e essa comunidade é feita de pessoas como o Sans, que estão ali, são esses pilares centrais que fazem isso acontecer e que levam essa mensagem para frente e entendem que existe sim um lugar, né? A gente só não falam para a gente como que faz e nem mostram para a gente que é possível, né? Então, como esse é o meu caminho, como esse é o caminho que eu ensino e que já vi, né, acontecendo para muita gente, eu fico muito contente em ver isso aí, e agradeço aí a sua ponte aí, a sua indicação aí com a Cintia e com o Kiko. Ah, claro, Obrigada. com certeza, com certeza. Obrigada, Sans. Valeu, Até Thiago. mais, querida. Depois a gente se fala. Até, Tchau. até. A gente se fala. Tchau. Tchau. Você sai aí, né? Como é que eu Você saio? clica Como é aí que eu saio? no xizinho. Clica no xizinho. Tá, deixa eu só procurar onde é o X.
No X mesmo? Você sabe. Desculpa, tá. Aí, trouxe aí o seu aluno, hoje conversando Muito com ele. O legal. Santos é um querido, né? Um grande cantor, compositor. E eu nem Uhum. sabia que o Santos estava fazendo o curso com você. E aí ele me disse, que você vai entrevistar. Eu digo, é esse que você falou? Ele é esse que tinha falado. Eu digo, então hoje à noite eu vou chamar você para você dar um alô, uma palavra, e ser a testemunha viva do que o Tiago tem feito, né? Através do conservatório e essa coisa toda, né? Essa construção de alunos, de artistas. E como é que foi que tudo isso surgiu? Como é que surgiu essa ideia, né, do online? Porque você dá aula online. A gente tem, né, 2 cursos presenciais acontecendo aí em São Paulo, mas a Hum. gente virou majoritariamente online na pandemia, né? Na pandemia a gente fechou, né, a escola, né, todo mundo fechou, todo mundo faliu, e aí aos poucos eu fui entendendo essa necessidade do online e a gente ficou gigantesco no online, até porque tornou tudo mais acessível, até hoje, né? Sim. Muito mais barato e muito mais fácil você estudar no seu próprio tempo, assistir às aulas quantas vezes você quiser, independente de onde você está. Então, era muito caro se mudar para São Paulo, né, investir num curso, se comprometer com o tempo. Eu tenho alunos hoje de várias partes do Brasil, de lugares que não tem nem cinema, não tem nem teatro, e eles podem estudar com a gente, eles podem se conectar com as pessoas que pensam iguais a eles, porque tudo isso também começou dessa coisa de se sentir sozinho, de não ter quem te apoie, de não ter com quem conversar, se sentir o patife. Normalmente você é o único artista da sua família, né? Dificilmente a pessoa nasceu numa família de artistas. Então, esse espaço onde as pessoas conseguem se conectar e conseguem encontrar pessoas que pensam iguais a elas é muito importante para que as pessoas não desistam, né? Então, o online trouxe tudo isso. Inclusive, estou já partindo para um outro momento aí dessa parte do online. Talvez a gente crie de novo uma plataforma, onde a gente já teve uma plataforma, mas acabou não indo para frente. A gente vai ter agora talvez uma segunda tentativa dessa plataforma, onde os atores e os artistas podem se encontrar e se conversar e se conectar para não se sentir sozinho, né? Para estar ali entendendo que você é o mercado, né? Outro dos nossos lemas, né? Assim, você é o mercado, a sua arte é relevante, produzir para ser visto, servir para ser lembrado. Tudo isso, né, faz parte. E entender também que quem está na frente está longe, quem vem atrás tem pressa, então você tem que estar sempre ali conectado e correndo atrás do que você quer, porque se você não correr atrás, ninguém vai correr por você. Com essa tecnologia aí avançada, acelerada, se não correr, fica para trás mesmo. Ó, nós temos uma pergunta aqui do psicanalista Marcos Souza, de psicanalista. Tiago, quem investe no cinema no local onde você ocupa? Como é? Tiago, quem investe no cinema no local onde você ocupa e qual a diferença em relação ao Brasil e em relação a investimentos? Entendi. Aqui, se eu entendi bem a pergunta, aqui o pessoal entende como negócio. Então não sou só business, mas também pessoas investem, né? Tem umas questões de imposto aqui, então assim, eu não entendo exatamente como funciona, mas é algo parecido com isso, né? Então digamos que a pessoa fatura ali, sei lá, 5 milhões. Sim, Mas se ela começar a faturar 6 milhões, ela vai pagar muito mais imposto e ela vai ter menos dinheiro porque ela vai ter que pagar muito mais imposto. Então esse 1 milhão que sobrou, ela prefere investir, porque daí investimento não é tributável, e ela ainda desconta, e ela ainda pode receber o lucro ou a contrapartida. Então existem sim. muitos investidores aqui que eles dão o dinheiro para não pagar mais imposto. Então, é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, não é isso? Não, não é, porque aí você não está dando dinheiro porque você vai pagar mais imposto, né? Pensa assim, você como pessoa física, você está Hum, pagando uma alíquota aí de 30%, 27% do seu salário. Mas hum. digamos que se você começar a faturar 10 mil a mais, essa alíquota vai sair de 30 para 45. Só que fechando a conta, você vai ter menos dinheiro porque você vai pagar uma porcentagem muito maior, por mais que você esteja Entendi. faturando mais. Então, em vez dele pegar esse extra, né, e declarar, ele pega esse extra e investe num projeto. E aí ele Sim. deduz isso como um gasto e não um lucro. Porque se é gasto, Ah, não é tributável. é, Então, entendeu como é que funciona? Essa é uma entendi das a formas que diferença. É. funciona. E assim, tem muito também investidor profissional. Cara, você chega, mostra o projeto, o cara fala assim, entendi. Vou botar 2 milhões e, como você já tem esse track record, tem essas pessoas envolvidas, esse filme tem a capacidade de fazer 8 milhões. Então, vou botar 2, vou pegar 4. Vou botar 2, vou pegar 3,5.
né? É um business, né? Então o pessoal entende como negócio, o pessoal trata como negócio e, de novo, é o que move a economia da Califórnia. Ai, legal. Temos artista aqui, temos a Bia Vilachan, ela que é uma grande cantora, compositora aí de Pernambuco, de Recife, está aqui conosco. Seja bem-vinda, Bia. Né? Muita gente aqui entrando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Quais as histórias ainda que falta o Thiago realizar, né? Falta no Ixi, cinema brasileiro e no mas cinema internacional. muita história. Estou começando a história aqui agora, né? Então, assim, eu acho que aqui as coisas acontecem porque a mentalidade das pessoas é diferente, né? Então, assim, aqui eu acabei de chegar, aqui eu sou menino ainda, né? Aqui eu sou menino, né? Tô jovem aqui no mercado, então tô começando os primeiros projetos aqui. Fiz uma peça aqui, né? Trouxe uma peça brasileira para cá. Fizemos aqui no Fringe Festival, que é um dos maiores festivais do mundo. Foi super bem recebido, né? Tô com uma outra peça brasileira também de um autor contemporâneo que a gente está ensaiando agora com um elenco do mundo inteiro. Tem uma pessoa de Honduras, uma pessoa da Itália, tem um mexicano, tem 3 brasileiros, assim, a gente chama, né, a gente chama o grupo de UNA, United Nation of Artists, né, que seria a ONU dos artistas. Então, assim, tem muita história ainda para realizar, né? Não cheguei ainda nem 10% do que pretendo fazer, do que quero alcançar aqui. Quero abrir cada vez mais essas portas, né? Chegar aqui 10 anos atrás foi difícil, hoje em dia estou aqui, trouxe mais 10 comigo. Então, assim, eu vou desbravando e vou trazendo gente. Então, quanto mais pessoas que estão nessa vanguarda, né? Seja o próprio Kleber abrindo esses canais com os filmes dele, né? Seja os nossos atores sendo indicados para premiações, a gente cada vez mais se diferenciando, né, dos outros latinos, né? Porque até esse Oscar todo mundo é latino, todo mundo é mexicano aqui. É, Agora não, tem brasileiro, tem mexicano, né? São estão grupos dividindo agora. diferentes, são etnias, É. são grupos diferentes. Então essa diferenciação ela é muito benéfica. Então assim, o Brasil é muito bem visto, né? A nossa arte ela é muito bem vista em todos os sentidos, né? A gente tem uma música extremamente complexa, a gente tem uma diversidade cultural Absurda. imensa, né? Só pegar aí a parte, se pegar só Pernambuco é um país, né, cara? O meu É país, Pernambuco, é o só país aí cultural. tem, só aí tem uma cultura absurda, né? Que o pessoal fica extremamente impressionado com o que os atores brasileiros podem fazer, com o que a arte brasileira, né, é capaz de alcançar. Então estamos ainda começando, é como se tivesse começado agora. Estamos começando a formar essa onda. E qual é o projeto dos sonhos de Tiago? Meu projeto dos sonhos hoje, cara, meu projeto dos sonhos hoje seria fazer ali conseguir fazer um filme mainstream aqui de Hollywood, né? Ou uma série, né? Porque eu acho que isso vai ser muito benéfico. Assim, eu só aceitei trabalhar na Globo e na Record porque isso ia beneficiar meus alunos, entendeu? Quando um de nós da comunidade cresce, a comunidade inteira cresce. Verdade. Então, se eu conseguir entrar num projeto desse, né? Se eu conseguir entrar num projeto mainstream dessa forma aqui, eu acho que vai ser extremamente benéfico para todos os brasileiros, inclusive os brasileiros que querem vir para cá. Diga aí, qual é o conselho que você dá ao jovem que quer ser ator e atriz aí, fora do Brasil? Me manda uma mensagem, porque é um planejamento. Hoje em dia, né, Faz o hoje curso, né? Faz o curso do Tiago primeiro. não sei bem se hoje se o fazer o curso é o caminho, assim, pode ser um caminho, Hum, você vai chegar muito melhor preparado se você fizer, né? Mas se você tem, o pessoal vem falar comigo, Thiago, eu tô aqui em Recife, eu tô em Belém e hum. eu quero ir para Hollywood. Você acha que eu tenho que ir para São Paulo ou para o Rio primeiro? Eu falo, não, você tem que vir direto para cá, né? Você vai gastar a Sim, mesma grana para ir para São Paulo do que para vir para cá, então vem para é cá de uma vez, verdade. entendeu? É. Né? Eu falo que fala comigo é porque eu passei 10 anos estudando e entendo todos os processos e todos os atalhos para fazer isso acontecer aqui, né? Para a pessoa não passar pelas coisas que eu passei, pela frustração de ter que voltar, porque não estava bem assessorado, porque não tinha com quem conversar sobre o assunto, porque não sabia como trabalhar, porque não sabia onde estudar, enfim, né? Eu acho que assim eu devo ser o único especialista que realmente entende quais são os caminhos para vir para cá
e tem formas de fazer isso acontecer de maneira muito objetiva, entendendo todos os gastos, todos os sacrifícios, né, e todos os passos para entender em que momento você está. Tem alguns alunos que estudam aqui no Stella Adler, mas não é uma escola para todo mundo. De acordo com o tipo de estudo que você quer, com o comprometimento que você quer, com o tempo que você tem, com a grana que você tem. É Né? isso, Tem tem que gente que ter um vai aqui estudar na... investimento para poder ir, né, Thiago? Tem que ter investimento, É um né? planejamento e investimento. Tem a outra escola que eu sou diretor aqui, que é o Conservatório Internacional, que já é uma outra pegada, já é bem mais acessível em vários termos. Depende, se você já é profissional, é a escola provavelmente mais apropriada para você. Sim. Então, assim, existem vários caminhos. Você só precisa saber qual é, porque aqui eu chego, às vezes eu encontro outros brasileiros aqui e eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, às vezes estão perdendo grana, estão perdendo dinheiro, estão se frustrando, muitos acabam tendo que voltar porque não sabem o que fazer e não tiveram ninguém para dizer, olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, você precisa de tanto dinheiro, ou isso ou aquilo, ou se prepara agora para daqui 6 meses preparar esse visto, não sei o quê. Então tem todo um estudo que eu demorei 10 anos para descobrir, né? Então, quem quiser vir para cá e está comprometido com isso, é literalmente me mandar uma mensagem, né? Que Você daí a gente acaba vai. fazendo uma assessoria, né? Eu tenho uma assessoria. Primeiro eu converso com a pessoa no Instagram mesmo, né? Sim. Pergunto para ela o que ela quer, qual é o momento dela, porque eu também não vou dar consultoria ou assessoria para alguém que não está no momento, né? Sim, Não é uma sim. questão de tirar dinheiro das pessoas. Aí tu fala assim, beleza, você já está numa estrutura legal. Beleza, temos uma consultoria onde eu vou sentar, entender e montar o seu planejamento e depois eu tenho uma assessoria que daí eu acompanho a pessoa passo a passo até ela chegar aqui, se for algo que ela está interessada também. Que realmente ela está no momento, como você falou, né? Olha, o Kiko está dizendo aqui que o Tiago está muito bem assessorado. Afinal, o Rick Nóbrega é também jornalista e foi muito atencioso conosco. Obrigada, Rick. Viu? Uma pessoa muito, muito legal. Então, Tiago, assim, qual é o legado hoje que você gostaria de deixar para o cinema e para os novos talentos aí que se inspiram em sua jornada, né? Acho que até terminando de responder a outra pergunta, você perguntou qual é a dica que eu deixo para quem Sim, está começando a jornada, né? sim, sim. Estudar é o mais importante, né? Enfim, conhecer as técnicas, cuidado com esse monte de golpista que fala que vai te fazer acontecer isso e aquilo, Tá cheio. né? Se a pessoa nunca fez, ela não pode te ensinar a fazer, né? Então, cuidado com quem está dando aula, mas nunca foi nada, nunca fez nada, né? Então, assim, você só vai chegar num lugar, né, que alguém está te mostrando se aquela pessoa já chegou lá, né? Isso. Ou se ela já fez outras pessoas chegarem. Então, cuidado com isso é muito importante, né? Cuidado com técnicas que podem te machucar, não existem técnicas que machucam o ator, então cuidado com memória emotiva, cuidado com essas coisas, né, desses coaches que colocam você em situações humilhantes, isso não existe. Aqui nos Estados Unidos a pessoa é presa se ela faz isso, tá? Nosso mercado ele é muito rudimentar nesse sentido. Então, existem todo um conjunto de técnicas que vão fazer você chegar no nível dos atores que você quer. Então, se você quer ser um ator ou uma atriz igual o Daniel Day-Lewis, a Meryl Streep, seja lá qual ator você admire aqui do mercado internacional, o Robin Williams, enfim, Keanu Reeves, vai ver o que esses caras estudaram, o que essas mulheres estudaram. Na maioria deles saiu ou do Sanford Meisner, ou da Stella Adler, ou de um curso de Stanislavski. Saíram de lugares assim. Então vai estudar as técnicas. Depois, lógico, planeja a tua carreira. A carreira é um planejamento intencional. Não é assim, estudei, me formei, agora a Globo me contrata. Isso não vai acontecer. Né? A não Então, ser se que você você tenha não uma sorte planejar... muito grande, né? A não ser que você tenha uma sorte muito Mas grande, aí né? joga na Mega Sena que a sorte é igual, assim. É Né? melhor. Tá certo. Tiago, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, como se fosse mais ou menos um bate-bola, mas não é um bate-bola, é umas perguntinhas. Umas são sobre bastidores e curiosidades. E hoje, situação mais engraçada vivida em um set de filmagem. Mas engraçada... Ou Eu trágica. tenho ou trágica, pô, mas aí a diferença é muito grande. Vou começar com uma engraçada, né? Sim. Ah, Quando eu tava gravando A Vida Secreta dos Casais, da HBO, a direção da Bruna Lombardi, do Kim, que é o filho dela, ah. teve um dia, né, que o meu núcleo era um núcleo muito engraçado, assim, os meus colegas de núcleo eram muito divertidos. E aí teve um dia que a gente simplesmente começou a fazer uma performance no tipo, a gente estava o dia inteiro esperando para gravar, porque o cinema é a arte da espera. Então a É? gente já estava cansado, já tinha dormido, já tinha comido e nada da gente gravar.
Aí uma hora a gente começou a fazer lá uma performance. Eu tinha isso gravado no celular, eu queria postar isso, mas perdido quando troquei de celular. E a gente começou a dançar e fazer uma performance dançando Backstreet Boys, não sei o quê. Aí começou a juntar a equipe começou a dançar, aí veio o assistente, aí de repente começaram a ligar pro diretor, de repente aparece o diretor putaço, que a gente tá fazendo muito barulho. E aí ele aparece, a gente começa a dançar com ele também, aí ele começa a dar risada. Pô, foi um dia muito legal essa gravação. Assim, foi provavelmente a melhor experiência de trabalho profissional mainstream que eu tive foi com o pessoal da Bruna Lombardi, do Kim, que fizeram nessa série, que infelizmente foi cancelada por causa da pandemia. A gente tem 2 temporadas, a terceira já estava para começar a ser gravada, e aí que veio a pandemia, a série acabou não continuando. Mas essa com certeza foi uma lembrança assim, muito inusitada, né, de gravação. Inesquecível. Você seria o que se não fosse ator, empreendedor, cineasta? O que eu seria? Eu nunca tive plano B, essa sempre foi a minha, Plano né, B. essa sempre foi, né, minha vocação, assim. Hoje em dia eu sou especialista em marketing, né? Acabei virando um especialista em Sim. marketing digital. Então, provavelmente eu estaria trabalhando em alguma coisa relacionada a isso, né? Marketing e publicidade. E você tem alguma mania, algum ritual que você faz antes de uma filmagem, antes de uma atuação? Eu crio um ritual para cada personagem, né? Dentro da técnica Stanislavski, Hum, dentro da técnica Chekhov e da técnica da escalada, existem alguns caminhos para você criar determinados gatilhos para você entrar no seu personagem sim. e se manter concentrado, né? Que são os gatilhos do método. Então cada personagem você vai acabar criando uma coisa, um ritual diferente para isso. Mas, contudo, antes de qualquer início, né, desse ritual para o personagem, eu faço sim uma saudação a todos os antepassados artísticos, né? A Stella Adler fala que a gente tem que honrar os mais de 3.000 anos de conquista, né, de luta, de sangue, de morte, de glória dos artistas. Né? Muita gente morreu para a gente poder fazer teatro. Né? O teatro foi perseguido por muitos séculos por membros da igreja, por membros da Inquisição, por membros de, enfim, toda sorte de governos, e até hoje né? Quando um governo totalitário, né, como a gente teve do Bolsonaro há pouco tempo, entra no poder, a primeira coisa que é derrubada, a primeira coisa que é perseguida, os primeiros a sofrer perseguições são os artistas, né? A arte, ela vira propaganda de nazista, né? Então eu sempre honro essa tradição e as pessoas que me ensinaram e que vieram antes de mim. Muito bem. E me diga uma coisa, o que é que você mais sente falta aqui no Brasil? Da comida. E eu cozinho muito bem. Então, assim, quando eu já aprendi, ó, eu faço pão de queijo, eu faço tapioca, aqui eu fui né, feijoada. Esses dias fiz um churrasco brasileiro, que o churrasco americano é diferente. Então, arranjei um lugar aqui para comprar uma picanha, comprar um negócio, né? Então, a comida, cara, assim, essa coisa de, principalmente em São Paulo, temos de ir numa padaria e pedir, me dá um PF, cara, PF de padaria, como eu sinto saudade, dá um parmegiana aí. Nossa, o americano come mal demais, cara, a comida deles é ruim pra porra. Então, assim, é foda, né? Foda. A parte da comida aqui dói. Ó, o Kiko está perguntando quais são as suas melhores lembranças do Recife. Porra, Recife é foda demais, cara. Carnaval, né? Porra, minha Nação carne é carnaval, pernambucana. né? Nação Porra, pernambucana. minha carne é carnaval, minha, né? Pô, tá ali na ponta da Capunga, né? Ali, pô, na Beira Rio, indo ali nos botecos, tinha o garagem. Quem cresceu em Recife ali né, nos anos 2000, ali, sabe? Pô, o garagem que tinha ali né, na Beira Rio. Porra, o Recife é do caralho, né, velho? Acho que o mais incrível sobre Recife em si, sobre Olinda, é que assim, não tem uma escola de cinema decente, não tem uma escola de atuação decente. Mesmo assim, saem atores e diretores e cineastas incríveis de Recife. Você vê que é uma questão cultural que está intrínseca, né? As pessoas mais inteligentes, mais culturais, mais cultas que eu conheço são pernambucanos. Né? Eu falo assim, porra, é muito chato conversar com o paulista, que o paulista só sabe falar dele mesmo. É muito chato falar com o carioca, que o carioca só sabe falar dele mesmo. Mas você vai falar com um recifense, com um pernambucano, ele fala sobre tudo, menos ele. Né?
Então ele fala sobre uma notícia que ele leu, ele fala sobre uma obra que ele assistiu, ele fala sobre um trabalho que está sendo construído, mas dificilmente ele fala sobre o eu. Né? Eu digo que o monólogo do sudestino é um monólogo do eu. É eu gosto, eu paro, eu penso, eu crio, eu. É muito chato, é muito entediante falar do eu. Tá certo. E o que é que você mais gosta aí da vida californiana? Porra, a Califórnia, cara, Los Angeles, é um. Ele é quase um Recife que deu muito certo, assim, porque aqui tem uma vibe praiana, né? Você pega o Hum, carro, 15 minutos você tá numa praia, né? Assim, a cidade é bem plana também, então fácil de dirigir, assim, tem uma vibe gostosa, tem um clima bom. Aqui eu sinto que aqui tem muito, tinha muita, né, capacidade de ser Recife, né? Eles estão muito próximos de ser Recife aqui. que bom, né? Pelo menos sem tanta saudade assim, né? E qual é aquele filme seu preferido que você já assistiu muitas vezes e que você assistiria mais 1000 vezes? A filme para mim é quase uma terapia, né? Então eu tenho alguns filmes de acordo com alguns momentos. Dependendo do momento que eu tô, eu sei, puta, preciso assistir aquele filme para me lembrar de algumas coisas, para me inspirar em algumas coisas. Mas a coisa mais né, natural assim desse caminho que fez eu querer, porra, de fato começar nesse mundo, que me ensinou a falar inglês, né? Foi meus primeiros passos no inglês, depois meus primeiros passos nesse caminho cinematográfico, que depois eu vim conhecer a história e vi que é um dos caras que eu mais admiro aqui. Espero poder conhecer ele aqui em Los Angeles eventualmente. É o filme, é a sequência do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone. Cara, aquilo ali, quando eu era moleque, na cultura inglesa, eu assistia aquele negócio sábado de manhã, sem legenda, e aí aquilo ali foi me ensinando a falar inglês. Aí depois eu vi a história do cara que ninguém queria ele em lugar nenhum, ele se mudava, ele entregava panfleto, ninguém queria o cara, ninguém queria ele, todo mundo odiava ele. Deve ter sido o cara mais chato aqui de Hollywood. E ele conseguiu, ele chegou e ele tem essa história de ajudar muitos atores, ajudar muitas pessoas que estão começando. E eu adoro as obras dele, mas assim, sobretudo Rock 4, que fala sobre a Guerra Fria, né, Estados Unidos e Rússia, com aquele Ivan Drago, com aquele loiro gigantesco. Eu acho Sim. que aquela história é fabulosa, assim. Então toda vez que eu falo assim, pô, é isso que eu preciso, cara. Tipo, meu amigo morreu, eu tô num lugar que não é meu, sabe? Eu não tenho ninguém, é eu, gelo e cacete. E não é sobre levantar, não é sobre ganhar, é sobre apanhar e continuar seguindo, né? É, ele é um ícone. Nossa, também teria vontade. Ele esteve no Brasil, né? Tem muito tempo, não. Ele esteve por aqui. Isso. Tiago, no set, você é mais sério ou você é mais brincalhão? Pô, depende do momento. Como diretor, eu sou mais brincalhão, né? Eu gosto de deixar o set bem tranquilo, né? As pessoas se divertindo. Tem que ser divertido, cara. Tem que ser legal, tem que ser gostoso. A menos que sejam cenas tensas, a menos que a gente esteja extremamente atrasado, né? No set. E como ator também depende muito do meu personagem. Eu sempre tô no meu personagem. Então, se meu personagem é brincalhão, se meu personagem ele é divertido, o set vai ser o caos, porque eu vou estar fazendo patifaria o tempo inteiro. Agora, se o personagem é muito né, denso, é um personagem que está num momento muito triste, ou ele é tipo ruim, né? Aí essa vai ser a vibe que eu vou estar ali o tempo inteiro, e essa vai ser a vibe que vai estar emanando de mim. Eu fiz um filme que eu fazia um serial killer uma Eita, vez, e o pessoal do interessante. set tinha medo, que eu chegava 2, 3 horas antes e eu entrava numa vibração ali de tipo, vou te matar a qualquer momento. O pessoal não queria nem passar perto de mim. Vinha gente visitar o set e falava assim, mano, quem é esse doido que parece que vai matar a gente? Ah, não, é o ator, ele tá no personagem, né? Não mexe com ele, não. Pois é. Olha, lembrando aqui, Tiago, que nós vamos estar no sábado passando num programa Rádio Doinha Prata FM Web e vai ser transmitido também para outros países, Portugal, África. Vamos estar passando lá no sábado, eu vou te comunicar depois, viu? Muita gente aqui, o Sérgio Malaquias está falando, ei, você está aí. Ó, cara, acho que a Gabriela Creco falou sobre esse personagem, eu acho que foi ela que comentou. E aqui o Kiko está pedindo para você falar uma frase em inglês. Kiko, só você vai entender, Kiko. Mas vamos lá. Uma frase em inglês, né?
Ele ama a Eu vou América. repetir a frase, já que eu estou aqui na frente do estúdio da Stella Adler, né, uma das maiores matronas do teatro, né, estadunidense, né, mundial, a primeira que compilou a técnica Stanislavski junto com ele. Ela dá uma bronca uma vez no Mark Ruffalo, tem esse vídeo na internet, e ela vira para ele e diz assim: Never be boring, darling! Que é nunca seja entediante, nunca seja chato, Bom. sabe? Né, nunca seja entediante. Never be boring, darling. Olha, quem está dizendo que entende muito bem o inglês. Muito bem, Kikinho. Para você aí a frase. Ó, estamos chegando aqui ao final da nossa querida entrevista, né? Maravilhosa. Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco e principalmente a você, Thiago, né? Pela gentileza de estar aqui no programa, entrevista, disponibilizando aí seu tempo maravilhoso também. E eu sei que é muito caro. Obrigada por estar aqui e conte conosco para divulgar o seu trabalho, viu? Tudo que você estiver fazendo por aí, conta conosco que a gente vai estar aqui Não, divulgando. com certeza. Eu sei que foi difícil a gente conseguir, né, encaixar horário, porque eu tô, né, num Sim, fuso horário diferente e sempre acontece alguma coisa e tal, mas pô, fico contente aí com a paciência de vocês. Conta comigo sempre, né, sobretudo porque vocês estão aí nesse contexto também do Nordeste. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por ter tido essa criação, né, sim, nordestina, pelo trabalho que é criado aí. Acho que se a gente tem esse espaço e pode falar com pessoas e levar às vezes uma palavra ali que vai, né, clicar alguma coisa. Quantas vezes eu não tive na internet de madrugada e estava assistindo uma coisa aleatória, alguém falou algo que eu precisava ouvir naquele momento para mudar completamente o que eu estava fazendo. Então, assim, se alguma coisa que eu falei fez sentido, espero que tenha, né, que tenha esse efeito em você. Se o que eu falei não fez sentido, te ofendeu, você esquece, eu sou mais um maluco na internet falando bobagem, né? não, E é isso, foi um prazer estar aí falando com vocês e deixo aí também, fico à disposição aí para quem quiser me mandar mensagem. Eu respondo todo mundo no meu Instagram, tá? Então assim, me mandou mensagem, eu respondo a hora que for. Então não tem, comigo não tem frescura, beleza? Tiago, como é que as pessoas fazem para se inscrever no seu curso? Então, me manda mensagem, porque a gente está num Ah, momento de transição. Então, assim, às vezes tá, nem eu preciso entender o que a pessoa quer, assim. Às vezes ela acha o link lá, se matriculando no curso, aí tem as aulas online, mas às vezes não é isso que ela está buscando. Então, me manda mensagem, conversa pronto. comigo, vamos entender, porque eu acho que hoje em dia eu prefiro fazer essas coisas mais individualizadas, entendendo o seu momento, o seu lugar e, mais importante, aonde você quer chegar. E aí eu vou te dizer honestamente, posso te ajudar? Não posso te ajudar, ou talvez eu saiba quem pode te ajudar. É isso aí. Muito obrigada, Tiago. A Doinha Prata entrou aqui, ela que é a dona da rádio, está aqui conosco. Doinha, muito obrigada. Estava falando aqui da rádio, que vamos estar sendo transmitido, né? No sábado. Obrigada a todos. Obrigada, Tiago. E até a Obrigado, viu? Um prazer próxima estar com entrevista, vocês. né? Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.